Só um aviso, já vai estar vendendo as coisas, refrigerantes, cachorro-quente e o etc e tal. E agora eu passo para vocês a palavra com Luiz Alberto. Amém. Amém. Quem trouxe a Bíblia? Só porque é festa, né? Amém. Vamos nos colocar de pé. Salmos 40. Quem trouxe a Bíblia pode ler, pode abrir lá. Amém, passo a ler. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocaustos e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem números me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundem-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem, haha. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação, magnificado seja o Senhor. Mas eu, pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Esperai com paciência no Senhor. Tenha paciência em esperar. Pois eu creio que o seu desejo nessa noite é o desejo do Senhor para a tua vida. O Senhor nada mais pede do que a tua obediência. Você sendo obediente ao Senhor, você ganhará tudo com Ele. O que adianta trazer riquezas, guardar riquezas deste mundo? O que vai adiantar no dia da volta do Senhor? Seja obediente. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor, pois Ele é o teu auxílio, Ele é o teu libertador. Nessa noite, fique atento ao que o Senhor quer falar contigo. Mas tenha sempre em mente, e tenha sempre no teu coração, a obediência. A obediência. Sendo obediente aos seus líderes, sendo obediente ao teu Deus, você só tem a ganhar. Feche os teus olhos e comece a clamar pelo Senhor. Comece a agradecer o Senhor e dizer para Ele o quanto Ele é digno, o quanto Ele é bondoso.
o quanto o Senhor tem se alegrado conosco. Senhor, meu Pai, eu venho te pedir, Deus, que, Pai, eu quero te obedecer, Senhor, de todo o meu coração, Pai. Pai, eu quero responder a todas as expectativas que o Senhor tem de mim, Pai. Pai, me leva a um lugar, Pai, a um lugar mais alto, Senhor. Pai, eu quero alcançar o prêmio da soberana vocação, Senhor. Que para mim, Pai, é um dia poder ver a Tua face, Pai. Pois eu sei que hoje estou algemado com Cristo. Hoje eu sou um escravo de Cristo. Eu sou um soldado, Pai. Pai, eu quero te ouvir, eu quero te sentir todos os dias. Nunca se aparte de mim, meu Deus, pois eu não vou me apartar de Ti, mesmo em meio às dificuldades. Pai, eu quero te obedecer, Senhor. Eu quero obedecer os meus pais. Eu quero obedecer os meus líderes. Eu quero ser submisso, Pai. Nesta noite, Senhor, transforme a vida de cada pessoa que está aqui neste lugar. Nesta noite, Pai, plante, Pai. Plante a semente, Pai, da obediência em cada coração aqui nesta noite, Pai. Pai, o Senhor é o convidado especial para estar aqui conosco nesta noite. Ó Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor já está aqui, pois nós somos o santuário do Espírito Santo. Aleluias. Aleluias. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, a Senhora vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Faz essa parte. Merecida vida, de graça recebi, por tua cruz, na morte me viu, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor.
redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu. Mais uma vez. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluias. Aleluias. Quem aqui nesta noite quer ouvir a voz do Senhor? Quem aqui nesta noite quer ouvir a voz do Senhor? Quem aqui nesta noite quer ouvir a voz do Senhor? Muito bom. Essa música, ela é muito... Principalmente ela mexe muito com o meu coração. Porque é mais que uma oração. É uma oração. Que você possa cantar ela como uma oração. Você fazendo para Deus agora. Você cantando para Jesus. Meu Jesus, me leva para perto de ti. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Diga pra ele. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Eu quero te ouvir. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Eu quero caminhar contigo no jardim. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus,
me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Então diga pra ele, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Eu quero te ouvir. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Eu quero pegar em tuas Me mãos. leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva Aos teus pés. Me leva, Senhor, oh, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Eu quero te ouvir, papai. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Só a igreja, só vocês. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Tá muito baixo. Aos teus pés. Então fale, grite para ele se for preciso. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Ele quer falar contigo. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, oh. Aos teus pés. Me leva, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Eu preciso te Me ouvir. leva onde eu posso ouvir tua voz. Eu quero te abraçar, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva, Senhor. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Eu quero te abraçar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Eu digo que te amo, Senhor. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Aleluia. Vamos agora para a parte, uma das melhores, né? A nossa ministração, aquilo que nós recebemos, o alimento espiritual. Gostaria de chamar o Felipe, famoso Disco. Moço bom, rapaz. Ô moço bom, rapaz.
Vamos estar orando pela vida do Felipe, que vai ministrar nossas vidas nesta noite. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse grande levita, Pai, servo, Senhor, na tua casa, Pai. Te agradecemos por cada minuto, Pai, que podemos estar com ele, Senhor. Pois agora, Pai, está em um momento de estudo, Senhor, lá no CTMDT, Senhor. Momento de aprendizado, Senhor. Um momento mais perto de Ti, Senhor, a cada vez mais, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, usá-lo, Senhor, grandiosamente nesta noite, Senhor, para ministrar as nossas vidas, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Eu creio nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, pessoal, tudo bem? Podem sentar. Bom, me disseram que eu ia trazer a abertura, né? Agora eu estou com a palavra, então não sei se vai ser muito grande assim, mas amém. Espero que Deus possa falar com vocês. Primeiramente, queria falar que é um prazer, né? Enorme estar de volta, né? Como eu sinto saudade de vocês lá, viu? É difícil encontrar uma galerinha assim tão pra cima como vocês. E lá, por mais que a gente faça amizade, mas não é a mesma coisa, cara. São 21 anos, né, de convivência com vocês aqui. Toda vez que a gente terminava o culto, ia lá no Mineiro comer aquele lanche. Nossa, dá uma saudade disso. Mas amém, Deus está fazendo a obra e está sendo muito bom para mim. Está sendo maravilhoso mesmo. Deus está quebrando tudo. Mas é para honra e glória do nome dele, amém? Bom... Eu sei que alguns de vocês devem estar com alguma expectativa aí de ver o que será que o disco vai falar nesta noite, né? O que será que ele aprendeu lá, mas, bom, não prestem só atenção em mim não, tá? Vamos deixar o Espírito Santo falar com vocês, que é mais importante, né? Eu posso falar as palavras mais bonitas aqui, mas se não for o Espírito Santo, a obra não vai ser feita na vida de vocês, amém? Bom, o que eu queria trazer aqui é uma reflexão sobre a diferença de você ser usado por Deus ou de você ser conhecido por Deus. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Amém? Todos encontraram? Eu vou ler. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Bom, a gente viu aqui que tem uma ala, né, alguns cristãos, eu digo aqui cristãos, porque o que está falando aqui são pessoas que faziam a obra de Deus, que podem chegar no grande dia da volta de Jesus e ficarem. Por que será, né? Será que é porque eles conheciam a Deus de verdade? Jesus, ele fala aqui explicitamente, nunca vos conheci. Esse termo que ele usa aqui como conheci, no original, é Yaha. Yaha, ele era usado com uma conotação entre marido e mulher. Olha só, Jesus ele usa essa conotação de que precisa conhecer vocês, né, nós, a igreja, como um marido conhece a mulher. É a mesma expressão, obrigado. É a mesma expressão que Maria ela usa lá quando o anjo vem falar com ela que ela vai conceber a Jesus, que ele fala, mas como que eu vou conceber Jesus sendo que eu não conheço nenhum homem? É a mesma expressão, é um conhecimento a nível sexual. Olha só, Jesus era meio doidão, né? Ele usava esses termos assim, imagina os fariseus como que eles não ficavam na época escandalizados, né, com esse termo que Jesus usava. Mas então a gente vê como é importante a gente conhecer a Jesus, né? Um pouquinho mais para frente, vamos lá em Mateus, capítulo 22. Amém? Não ouço muitas Bíblias, acho que é porque o pessoal não trouxe Bíblia hoje, né? Bom, eu vou ler aqui então. Eu vou ler do 1 ao 14. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados... Perdão, gente, não é isso aqui não. Miau.
É o Mateus 25. Perdão, é o nervosismo, né, meu? Mateus 25. Eu vou ler do 1 ao 13. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Só até aqui já está bom. Aqui a gente está falando que Jesus está comparando o reino dos céus com, então, as bodas, né? Naquela época era permitido um marido casar com mais de uma mulher, né? Por isso que a gente vê aqui, era um costume lá deles, né? E da cultura mesmo. Então, por isso que a gente pode usar essa parábola. Ele diz aqui que são 10 virgens. Jesus sendo noivo, ele vai vir buscar 10 virgens. Aqui, muitas pessoas acham que esse texto ele está falando sobre os crentes e os não crentes. Na verdade, aqui não é bem assim, não. A gente está vendo aqui que podem ser todos crentes. Jesus não vai vir buscar as noivas que não são a igreja, não é verdade? Então, são as pessoas que estão na igreja também. Mas olha a comparação que ele faz. Algumas, elas têm apenas as lâmpadas e as outras têm o azeite. O que podem ser isso daí? A Bíblia, ela usa muitas figuras de linguagem. E uma das interpretações deste texto, não estou falando que é 100% isso, mas uma das interpretações deste texto é que o azeite, ele é o Espírito Santo. E as lâmpadas, eles são as obras, são as boas obras e os ministérios, por exemplo, na igreja. Então, aqui as virgens, que tinham apenas os ministérios na igreja, que faziam apenas as boas obras, elas acabaram ficando, porque elas esqueceram do Espírito Santo. E as virgens que tinham o Espírito Santo consigo não deixaram de fazer as obras, né? Porque elas tinham também as lâmpadas, mas elas estavam preparadas para esse grande dia. E interessante também, lá no versículo 9, elas falam assim, quando as nécias perguntam às prudentes se elas poderiam dar um pouco do azeite, as prudentes falam que não, que era para elas comprarem o azeite, né? Mas como se compra o Espírito Santo? A moeda nesse caso aqui, gente, é o tempo. É o tempo que você vai despender com Deus num lugar secreto. Sabe, buscar a Deus, deixar ser conhecido por Deus. É essa que é a verdade, sabe? Lá no CTM eles batem muito nessa tecla, a intimidade com Deus, é você deixar ser conhecido por Deus. É impossível, gente, você ser conhecido por Deus, você ter intimidade com Deus e não ser usado por Ele, sabe? Não busquem apenas ser usados, não busquem, sabe, de segunda a domingo estarem só aqui na igreja, em todos os eventos, mas na sua casa você não tem uma vida de oração, você não tem uma vida de leitura da palavra, de jejum, sabe? Busquem mesmo a Deus, que é isso que vai mudar a sua vida. Não é uma pregação, não é você vir para frente no culto de domingo e o pastor pôr a mão na sua cabeça que você vai sair, sei lá, vai acontecer um passe de mágica e você vai mudar por resto da sua vida. Isso não vai mudar. O que vai mudar a sua vida é quando você ter a prática na sua casa de ajoelhar todos os dias, orar e buscar a Deus de verdade. Ali é a experiência sua com Deus. Aqui, quando acontecem essas coisas aqui na frente, geralmente é a experiência do pregador, geralmente é a experiência do pastor que está aqui, com Deus, essa é a experiência dele com Deus, não é a sua experiência com Deus, sabe? A gente tem que buscar as nossas experiências com Deus, não se contente com a experiência dos outros com Deus, procure as suas, sabe? É tão bom quando você tem uma revelação da palavra, quando você está lendo e sabe, você está precisando muito ouvir alguma coisa num dia e você lê a Bíblia, nossa, é para mim que foi escrito isso, Deus está falando comigo claramente, e isso acontece muito, gente. Deus, ele sabe de todas as coisas. Um pouquinho para trás, lá em Marcos também, não precisa nem abrir. No capítulo 12, Jesus é questionado sobre qual que é o maior mandamento. E ele fala que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de toda a força. Com todo o seu ser você tem que amar a Deus. Sabe, quando você ama uma pessoa, você tem que estar perto dessa pessoa, não é verdade? Eu falei aqui que eu tenho saudade de vocês aqui porque eu amo vocês e, a minha vontade, se eu pudesse trazer o CTM para cá, seria o perfeito, sabe? Ficar aqui com vocês também e ao mesmo tempo estar estudando. E quando você ama, você quer estar perto de uma pessoa. Então, se você quer amar a Deus de verdade, você tem que estar perto dele, você tem que buscar ele com todo o seu ser. E Jesus, ele fala que é um grande mandamento. Se é um mandamento, é porque
pode ser feito. Às vezes a gente acha que amar alguém, amar a Deus é alguma coisa que você tem que apenas sentir, sabe? Eu não sinto que eu amo Deus. Não é sentir, gente. É um mandamento, então você pode fazer. Você então tem que buscar a Deus e você tem que amar a Deus. Você começa a amar uma pessoa quanto tempo você convive com ela, não é verdade? Então é assim também com Deus. Eu tenho alguns exemplos assim de contraste aqui na Bíblia que a gente pode falar das pessoas que eles eram usadas por Deus e das pessoas que eram conhecidas por Deus. E vocês aí com o conhecimento de vocês já podem até analisar o que vocês querem para a vida de vocês, né? Tem um exemplo lá no Antigo Testamento, logo no comecinho da Bíblia, entre Faraó. Faraó, Deus usou Faraó, não é verdade? A Bíblia fala que Deus ele endurecia o coração de Faraó para que ele pudesse mostrar o poder dele lá no Egito e para que todo mundo viesse a crer em Deus. Mas ele conhecia mesmo quem? A Moisés. E a gente vê a obra maravilhosa que ele fez na vida de Moisés e o que aconteceu com Moisés. Deus ele usou também o rei Saul, no começo do reinado. Saul ele profetizava, mas depois de um tempo ele se perdeu na fé. Mas ele conhecia mesmo quem? Foi o rei Davi. E a gente viu como que o Davi foi um grande homem de Deus, não é verdade? E o maior exemplo, né? Deus usou também Judas, né? Por que não? Judas estava lá entre os discípulos, a Bíblia fala que os discípulos pregavam, os discípulos ajudavam Jesus em todos os ministérios, então a gente pode crer que Judas também foi usado por Deus. Mas ele conhecia mesmo quem? A Jesus. Não é verdade? Olha a diferença entre ser usado ou você conhecer a Deus de verdade. A Marta, ela estava muito preocupada em fazer, não é verdade? Ela estava lá na casa e varrendo e fazendo a comida e tudo mais, e Maria, ela sentava aos pés de Jesus e ouvia. E Jesus falava que essa foi a boa parte que ela escolheu, né? Ouvir a Deus, ouvir a Jesus. Em Apocalipse 2 também, no versículos de 2 a 4, a gente vê a igreja de Éfeso, que Deus ele fala assim, que ele conhece as obras da igreja, e fala que a igreja é excelente, que essas obras são excelentes, mas o que ele tem contra ela é que elas abandonaram, que a igreja abandonou o primeiro amor. Está vendo a importância então que a gente tem de ser conhecido por Deus, mesmo a gente tem que ter intimidade com Deus, sabe? Olha gente, a Bíblia, sabe, hoje em dia a gente está vivendo aqui no Brasil um evangelho que é meio manco, né? Que fala assim, não, seja crente e todos os seus problemas vão ser resolvidos. A gente sabe que não é isso. A Bíblia é mais tomar a cruz e negar a si mesmo, não é verdade? Então, a gente sabe que a gente vai passar por problemas, vai passar por situações, mas quando a gente está com Deus do nosso lado, é muito mais fácil passar por todas elas. E a vitória é certa, porque tudo que é feito é para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia já diz isso, não é verdade? E a Bíblia fala que a vontade de Deus é perfeita e agradável para nós. Então, se Deus ele quer o que é perfeito e agradável para nós, a gente não consegue enxergar com a nossa visão limitada aquilo que Deus tem para a gente lá na frente, quando a gente está numa situação adversa. Mas com Deus as coisas ficam mais fáceis. Não é verdade? Então, essa é a diferença. Quem é que quer ser conhecido por Deus? Nem todo mundo quer ser conhecido, né? Vou fazer de novo essa pergunta. Quem quer ser conhecido por Deus? Aê, agora sim. É isso aí, gente. Então, se quer ser conhecido com Deus, tomem essa atitude mesmo de buscar Deus em casa, sabe? Eu não sei, não é uma regra, mas assim, eu tenho percebido que é muito mais fácil quando você busca Deus já na primeira situação do seu dia a dia, sabe? Eu sei que, nossa, lá no CTM eu acordo muito cedo, né? A gente tem que acordar 5h30 para estar no nosso devocional lá 6h20. Mas, se eu acordo 5h30, vou pro devocional, faço tudo o que tem que fazer e falar, depois eu separo um tempo, gente, o dia passa, eu nem vejo o dia passar, quando eu vejo já está na hora de dormir, e eu passei aquele dia sem buscar Deus, eu fico mal por causa disso. E eu tenho lutado todos os dias contra isso, de verdade, né? Eu falo aqui, abro meu coração para vocês que não é fácil. Mas eu tomei a atitude assim de querer acordar mais cedo para sair um tempo antes e ler a Bíblia e orar. E é muito mais fácil, sabe? Parece que o seu dia é outro. Você já buscar Deus, gastar o seu primeiro fôlego do dia para Deus muda seu dia, é outra coisa. O pastor Lucinho, ele é um pastor lá da igreja da Lagoinha, ele fala isso, que quando você não busca Deus logo no começo do seu dia, então você está buscando problema. Ele fala assim. Então, logo no começo do dia, a gente tem que entregar o nosso dia para Deus e a gente já meditar numa palavra, já ler, durante aquele dia ficar meditando naquilo que a gente leu, com certeza vai mudar. Amém? Bom, gente, era isso aqui, não era muito grande mesmo, porque era mais a abertura, né? Mas amém. Espero que Deus tenha falado com vocês. Eu vou fazer uma oração aqui, amém? Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, Senhor. Te agradecemos porque as tuas misericórdias, Senhor, e a tua graça se renova, Senhor, a cada dia.
E isso é a causa, Senhor, de estarmos vivos, Senhor, porque nós não merecemos a Tua presença, Senhor, não merecemos nada de Ti, Senhor, que não seja o Seu desprezo, Pai. A Bíblia fala que nós merecíamos a morte, Senhor, mas o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, nos salvou. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja conosco aqui agora, nesse momento de comunhão, que realmente possa ser um momento prazeroso para a gente, Deus, e que o Senhor seja o único cultuado aqui neste lugar, Pai. No nome de Jesus é que eu te peço, Senhor. Amém, Pai. Mateus. Publica no Instagram aí, Bozo. Amém. Agora chegou a segunda parte mais importante desta hora, dessa noite. Galera, agora é o momento da oferta e nossos dízimos. Vamos, quem trouxe Bíblia ou tem celular com Bíblia aí? Boa, boa. Vamos abrir Malaquias 3:10. Enquanto vocês abrem, eu vou contar um breve testemunho meu. Tinha falado isso na célula e assim, é uma coisa que o Senhor fala neste versículo. E eu fiz prova do Senhor. Eu cheguei e falei assim, Deus, eu preciso pagar umas contas. E eu pensei que o dinheiro ia dar certo, acabou não dando. Eu falei, nossa, e agora? E o Senhor fala assim, que em Malaquias 3:10 fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Aconteceu comigo, foi uma semana, 2 semanas mais ou menos, eu precisava pagar umas contas que ia cair no banco agora. E eu fiz as contas, para mim ia dar certo. Aí eu falei, não, vou dar mais uma olhada. Cheguei, fiz as contas, falei, nossa, e agora? Tá faltando dinheiro. Aí eu lá no trabalho, pensando que falei, agora? Aí eu falei assim, não, o Senhor fala na Bíblia que eu tenho que fazer prova dele. Então vai ser agora o momento. Não vou pedir dinheiro emprestado pro meu pai, não vou fazer nada disso. Cheguei e falei assim, orando eu e Deus no serviço, estava sozinho. E falei assim, Deus, como está escrito na tua palavra, o Senhor pede para fazer prova de ti. Então, nesta manhã, eu faço prova de você. Eu não vou pedir dinheiro emprestado para ninguém. O Senhor vai ter que dar um jeito. Vai ter que fazer o seu, que nem fala na Bíblia. Vai ter que abrir as janelas aí, porque tá difícil. Aí eu cheguei, aí eu, cabeça quente, eu falei, não, vou pensar mais amanhã. Aí eu pensei assim, nossa, eu entrego meu dízimo, dou minhas ofertas, tudo certinho na casa do Senhor. Então, se for para acontecer, vai acontecer em nome de Jesus, eu creio. Aí depois de uns 3, 4 dias eu fui falar, falei, agora. Eu fui, olhei no banco, dinheiro, mesmo valor. Aí eu fiz as contas de novo, a mesma conta que eu tinha feito há 3 dias atrás. Cara, por incrível que pareça, tinha sobrado dinheiro. Eu falei, Deus, então é isso mesmo. E o Senhor fez prova e eu tinha ligado até no banco, a mulher falou, é isso mesmo, tá certo. Eu falei, Deus, então Deus é um Deus fiel mesmo. Então, amados, se você é fiel no dízimo, se é fiel nas ofertas, pode fazer prova do Senhor nessa noite, que o Senhor vai abrir a janela de qualquer jeito. Vai chegar alguém para entregar um dinheiro para você, se você precisa, ou alguma outra coisa que está necessitando de uma cura, alguma coisa. O Senhor pede para fazer prova. Amém? Então, vamos trazer as ofertas aqui. E quanto acontece isso daí? Cadê a Vanessa? Vanessa, tá lá embaixo? Então vou tocar um louvor aí, a galera vem trazendo oferta, quem tem para trazer. E amém. João, aquela que você gosta, João.
Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, meu Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, meu Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. 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 Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Aleluia. Vamos estender nossas mãos aqui para frente e consagrar essas ofertas. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos por tudo que tens feito nesta noite, Senhor. Também te agradecemos por esta oferta, Pai, que é uma oferta dada de coração. Aos dízimos também nós agradecemos, Senhor. Que o Senhor multiplique, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Aquele que trouxe e aquele também que não trouxe, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos por cada vida aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Tá liberado aí, galera. Vamos comer!